Vamos falar um pouco sobre solidariedade e tolerância. Eu vou transgredir um pouco das palavras aqui, dos conceitos, e vocês vão entender por quê. Porque a palestra, na verdade, ela não começa aqui, ela começa aí, dentro da mente de vocês, onde eu quero que a palestra surja, cresça, ganhe significado. O que nós temos para nos relacionar com o mundo à nossa volta? Nós temos percepções e emoções. A percepção é tudo aquilo que nos chega pelos sentidos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, o que nós degustamos, o que mais? O que nós cheiramos. Tudo isso causa uma impressão no nosso organismo. Da mesma forma, existem lá as emoções. E quando é que começam essas emoções a ficar gravadas no nosso corpo? E por que eu estou começando a falar pelo corpo e não pelo espírito? Porque o nosso corpo, as percepções, as emoções, são o filtro que nós temos na relação com o mundo à nossa volta e nos provocam constantemente. Não fosse importante essa relação, não tivesse um significado superior, porque viria o espírito se ligar a uma matéria para criar uma vivência totalmente diversa daquela que ele tem no mundo astral. Quais são os desafios desta ligação? O que espera o espírito construir e aprender com mais celeridade, como se diz no racionalismo, através dessa ligação com o corpo físico? E qual é o filtro inicial? O filtro inicial são as emoções. As emoções estão gravadas e fazem com que o corpo interprete tudo aquilo que temos à nossa volta, desde o momento da gestação, a partir de quando o corpo físico, o cérebro, todas as células começam a gravar um e-movere, uma reação, como se fosse um programa gravado num computador. E é isso que vai filtrar através de um veículo que tem milhares e milhares de funções desconhecidas, como bem disse Jorge. Nosso cérebro, dizem aqueles que conhecem um pouco, que utiliza no momento, ou utilizamos, ou temos consciência de estar utilizando, menos de 10% da capacidade que lá está. E que certamente é infinitamente menor do que a capacidade do espírito, mas é ele que filtra. O que está gravado lá? Estão gravados essencialmente emoções e reações. E o que são essas emoções e reações que geram em seguida sentimentos? São as parcelas materiais ou representações materiais do que nós temos que desenvolver. Quando o espírito vem a esse mundo desenvolver-se, vai corrigir as emoções erradas, vai corrigir os sentimentos errados, passar os sentimentos que antes eram negativos em positivos, porque são esses sentimentos positivos e essas emoções positivas que vão nos conduzir a uma percepção da alma, do espírito superior, e não mais da matéria. No primeiro quadro, tem uma representação muito simplificada. Eu espero que, se pudéssemos ser simples, a palestra seria de apenas uma frase. Como não temos a simplicidade que foi colocada aqui, a gente se estende em muitas frases, talvez até confunda. Do lado inferior, aos meus pés, está a minha percepção deste mundo, sentimentos e emoções transpassados através dessa percepção que tenho, transformam-se de um lado em percepções positivas, do outro lado em percepções negativas, e filtram assim o que vai chegar aonde? O que vai chegar na minha concepção superior, e vai definir a natureza de intuições que eu vou atrair. Então vejam, diferente. Eu tenho algo gravado, que venho gravando de vidas passadas, que venho gravando da minha infância e que condiciona a minha relação com o mundo.
está aos meus pés, é ligação com este mundo. Estas emoções que vivo polarizam os sentimentos que posso ter, positivos ou negativos. Os sentimentos que posso ter, positivos ou negativos, condicionam o tipo de pensamento que eu atraio e que retenho comigo, porque os pensamentos estão a toda volta. E estes, por sua vez, definem um circuito positivo ou negativo das intuições que eu vou atrair. Recapitulando, tenho emoções gravadas de muito tempo, não só dessa vida. Essas emoções interpretam a realidade que percebo no mundo à minha volta. Aquilo que percebo no mundo à minha volta com essas emoções definem a polaridade de pensamentos e sentimentos que tenho. Pensamentos e sentimentos que tenho com polaridades positiva ou negativa atraem intuições positivas ou negativas. Assim, crio a condição de aprendizado ou de perpetuar aquilo que trago do passado. O que faço adiante? Reajo emocionalmente de forma programada, porque não me desvencilhei dos pensamentos do passado, não me desvencilhei do modo de enxergar as outras criaturas e a realidade que está à minha volta, repetindo então uma gravação antiga, perpetuando erros de outras encarnações, ou reagindo de forma inadequada à realidade que se me apresenta. Então reajo emocionalmente, visceralmente, reptilicamente, como um réptil, que provocado reage, mas não pensa, ou melhor dizendo, não raciocina. O raciocínio depende do quê? Depende da seleção das melhores intuições, depende da seleção dos melhores sentimentos e emoções. Então, tenho lá as minhas emoções básicas, raiva, medo, alegria, tristeza e tantas outras que o Caruso colocou lá em seu livro. Emoções básicas que pode se identificar nos bebês. Antes que eles estejam totalmente programados, já apresentam expressões dessas emoções básicas. Então, são lá a minha ligação com o mundo terra, que eu preciso reformar para ter uma percepção superior. Agora vem um esquema de engenheiro aí que não é para ninguém entender. Não é para ninguém entender. É para a gente visualizar, imaginar. Não se fixe ao que está lá, que aqui foi só para eu conseguir me entender. O que estava chegando eu precisava escrever de alguma forma. As intuições que me vinham eu precisava representar. Vou tentar traduzir aquilo que ali está. Lá por baixo tem aquela reação que pode ser automática ou racionalizada. Racionalizada no sentido de intuições positivas. O que isso gera? Por um lado, eu posso ter pensamentos e sentimentos positivos. Pensamentos e sentimentos positivos me levam a uma compreensão dos fatos. Compreensão intuída. Não vamos confundir com compreensão egóica, compreensão pensada. Por que digo intuída? A intuição é uma das faculdades mediúnicas a serviço principalmente do nosso espírito. E quando o nosso espírito está a nos guiar com a voz da consciência, o faz pela intuição. Não é uma relação de transformações físico-químicas no cérebro que indica a melhor opção. Essa existe e é válida, mas é do intelecto. Tem que ser reformada e colocada ao crivo da intuição da consciência. Essa intuição vai gerar compreensão. A compreensão verdadeira gera empatia, que é, eu me coloco no lugar do outro, percebo as suas necessidades, sentimentos, inferioridades, superioridades, ou seja, me coloco no lugar do outro, percebo o outro. Ou reconheço as limitações e as razões de comportamento do outro e as minhas próprias. Porque se eu não tenho compreensão para comigo mesmo, se eu não amo a mim mesmo como eu sou, com os defeitos e virtudes que tenho, como é que eu vou gostar de outras pessoas?
Como é que eu vou compreender a outras pessoas se eu não tenho amor próprio? Que não significa ter soberba, significa se aceitar e compreender no nível de evolução que você adquiriu. E, enfim, percebo e aceito os sentimentos que estão à minha volta. Esse é o ciclo positivo da compreensão intuída. Existe um estágio anterior que está na provocação da palestra, por isso que disse que ia transgredir alguma coisa. Nossa palestra é para falar sobre solidariedade e tolerância. Eu estou falando de solidariedade e compreensão, mas não vamos fugir do tema tolerância. A tolerância é um estágio necessário do desenvolvimento da compreensão superior, porque é ela que vai enfrentar aquela minha percepção material, que me diz o seguinte: por que sou tolerante? Sou tolerante porque resolvo suportar uma determinada situação, porque não seria conveniente me rebelar contra ela, por exemplo. Então eu tolero. Tolero os maus tratos sociais, tolero os maus tratos do governo, tolero os maus tratos do vizinho, da mulher, do amigo, enfim, suporto, no sentido de tolerar, suporto, para evitar um mal maior. Ou seja, estou agindo em relação a fatos e existência em relação materiais, com uma forma estratégica de suplantar um problema que poderia ser maior. Ignoro, é uma outra tolerância. Ignoro aqueles que fazem passeata, ignoro aqueles que roubam. Agora, é uma tolerância com afastamento, é uma tolerância que não nos coloca à prova, e nós estamos aqui para ser postos à prova. Tolero como prudência, para evitar que uma força maior se sobreponha à minha vontade, então eu tolero. Tolero como respeito, já estou avançando na gradação. Enfim, depois que aprendi a fazer todas essas fases, aí eu posso passar a ter compreensão. Posso pular etapas? Posso querer pular etapas. Mas é somente quando eu me colocar de frente para o espelho, verificando as realidades e como é que as minhas emoções afloram, é que eu vou saber se estou pronto para ser tolerante ou compreensivo. Não adianta a gente querer, de um momento para outro, nos colocarmos numa posição superior. A superioridade, a evolução é uma escada que tem que ser percorrida degrau por degrau. E aí é necessário ter a humildade de reconhecer o nível onde estamos e projetar o próximo degrau e nos esforçarmos para chegar lá. Uma vez atingido o estágio de compreensão ou tolerância, cada um de nós vai poder julgar melhor, podemos ter um nível de solidariedade. E o que é a solidariedade? E por que eu não trouxe definições antigas de solidariedade, da Grécia, de Roma, do latim? Porque essa palavra é nova. Essa palavra não veio da antiguidade. Ou algo mais próximo que existia de solidariedade no passado era insólidum. Insólidum tinha um conceito jurídico de responder em solidariedade com outro que tem mesmo nível de compromisso com um determinado fato. Então, não é, desde a época dos gregos e romanos, a existência da palavra solidariedade, mas é o sentido. Porque o sentido que pretende solidariedade é de termos respeito pelo outro, compreensão pelo outro, compromisso com o outro como se for a nós mesmos. Uma frase atribuída a Jesus diz: ame aos demais como ama a si mesmo. Nesse momento estarei sendo realmente solidário, mas não porque eu quero ser bondoso, porque eu não consigo mais ver diferenças. Eu reconheço as diferenças em comportamento, mas eu consigo perceber a identidade da essência. E é assim que nós nos vemos. É assim que nós vemos a nós e aos que estão à nossa volta, com
plena identidade de essência, a começar, nós paramos pela aparência. A pessoa que aparenta diferente, naturalmente tem alguma aversão. A menos que tenhamos tido uma experiência muito prazerosa no passado com alguém com aquela aparência, quem tem uma aparência muito diversa da nossa, em cor, em estatura, sempre causa alguma estranheza. Por quê? O nosso filtro é aquele filtro material que está lá, que traz emoções e sentimentos e que nós repetimos instintivamente. Qual é o outro lado dessa equação, ou dessa representação? É o lado negativo. Pensamentos e sentimentos negativos evocados conduzem à incompreensão, indiferença, que é um outro tipo de afastamento, e aversão. E a aversão resulta em agressões do tipo pensamentos, palavras e atos de aversão. Veja, eu não preciso ser ostensivamente agressivo, basta que eu pense agressivamente. A outra pessoa tem lá um espírito que fica fofocando com ela tudo que está à sua volta. Ela percebe, ela sente. Então, pensei negativo em relação ao outro, falei pior, agi pior ainda. Mas, vejam, basta pensar. Por fim, o esquema completo, que para quem gostar, depois a gente manda pela internet e a gente pode ficar estudando. Eu vou continuar estudando esse esquema, principalmente por causa daquele ciclo que está em amarelo. O que ele pretende representar? Pretende representar a realimentação positiva ou a realimentação negativa. Do lado esquerdo está representado a realimentação negativa, ou seja, o que eu pensei de forma negativa reafirma o que está ali embaixo, que para quem prestou muita atenção vai conseguir entender que é o lado instintivo, ou seja, realimento aquele meu instinto, aquela minha gravação atávica que trouxe lá de outras vidas, de vidas passadas, aquele ensinamento negativo que tive na infância que ainda não consegui reafirmar de forma diferente, realimento. Realimento através do quê? Dos meus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e atos. Os nossos pensamentos, palavras e atos provocam reação das pessoas que vemos e das pessoas que não vemos, vou chamar assim. E essas reações realimentam esse circuito. Tem o outro lado, o lado do ciclo positivo, onde eu reafirmo positivamente e corrijo. Se eu tinha lá uma emoção mal adequada ou mal ajustada, isso vai se corrigindo. E para encerrar, diria o seguinte: temos que ter plena consciência de que não existem pensamentos livres de sentimentos. Pensamos, logo sentimos. Só que o sentimento e o pensamento pode ser polarizado, ele pode ser positivo ou negativo. Trocar a polarização para que ela seja benéfica à nossa evolução é a nossa responsabilidade. Por hoje é só. Obrigado.